A internet está detonando os efeitos especiais da She-Hulk. Tá falando que ela ficou tosca, que os efeitos especiais estão horrorosos e tudo isso é verdade. O que não tem nada a ver é os motivos que as pessoas estão alegando. Vamos lá. Os efeitos especiais da She-Hulk estão bons? Não. Ele não quis dizer isso. Agora, isso não se deve à falta de prazo, isso não tem a ver com o time que está por trás dos efeitos especiais. Isso eu já ouvi gente falando também que os modelos 3D que a Marvel disponibiliza para a série de TV, eles são piores, menos detalhados, mas esse não é o motivo pelo qual os efeitos, principalmente na série da She-Hulk, estão tão estranhos. Então qual que é o motivo? Só para a gente contextualizar, os efeitos especiais para os filmes sempre foram feitos de forma prática. Então, você pega lá o Orc do Senhor dos Anéis. Todos eles eram humanos, fantasiados, maquiados, mas tudo aquilo existia. Existia uma pós-produção para dar mais realismo para aquela cena, mas tudo era feito de forma analógica, digamos assim, né? Tudo lá de fato existe, principalmente depois dos anos 2000, mas mais recentemente, depois de 2010, Hollywood começou a utilizar personagens produzidos pelo computador, usar CGs. Ou seja, o que são esses CGs? São personagens que são produzidos totalmente no computador, você desenvolve um modelo 3D e depois você anexa isso ao filme. Ou seja, aquele personagem lá, ele não existe. Isso, até pouco tempo atrás, a gente quando via um personagem CG, a gente sabia que aquele personagem não existia. Aí a tecnologia foi evoluindo muito, até o ponto que, por exemplo, a gente vê algumas cenas e a gente não sabe se foi produzida pelo computador ou se foi efeitos práticos. Então, principalmente cenas de ambiente, de água, uma simulação de água, uma explosão, praticamente impossível você ver na cena, você cravar se foi efeito prático ou se foi uma imagem produzida pelo computador. Eu vou até deixar o texto aqui para vocês, dois carros, um do lado do outro, para vocês falarem qual carro que existe e qual que é produzido pelo computador. Mesmo para quem trabalha com isso, é especialista nisso, é praticamente impossível distinguir. Agora, o que acontece com o filme da She-Hulk? A única coisa que a gente consegue distinguir ainda é o rosto humano. Isso se deve à nossa fisiologia. A gente é especialmente, nós seres humanos, a gente é especialmente bom em ler expressões faciais. Isso foi o que permitiu a comunicação humana e permitiu com que a gente se diferenciasse completamente dos outros animais. A gente, através de um olhar, de uma dilatação de pupila, de um movimento de boca, qualquer coisa, a gente consegue inferir o que aquela pessoa está pensando. Então, quando a gente vê um rosto que é produzido por um computador, a gente sabe que aquele rosto foi produzido por um computador e que ele não é real. Até uma imagem estática, a gente consegue ver qual que é produzido por computador e qual que é real. Quando você coloca movimento, né, aí você consegue cravar qual que é produzido por computador e qual que é real. Então, o que isso tem a ver com o She-Hulk? A indústria do cinema, ela sempre utilizou computação gráfica para produzir personagens que são diferentes, né? Por exemplo, o Hulk, né? Não tem como uma pessoa ter aquela forma, não tem como você maquiar uma pessoa para chegar naquele formato. Então, a gente aceita bem, né? A gente aceita bem porque ele é diferente. A gente vê que é diferente e a gente não grila com aquilo. Ou, por exemplo, quando a gente vê Os Incríveis, né? A gente vê que aqueles personagens são cartoonizados e tal, e aí tem um exagero na movimentação para ilustrar a mensagem que o diretor quer passar e tudo funciona muito bem. Agora, quando a gente vê uma imagem extremamente realista e a gente vê que aquilo lá é extremamente realista, mas não é, e você vê que aquele modelo não está conseguindo passar uma mensagem para você, não está sendo tão expressivo, fica essa sensação que está todo mundo tendo. A She-Hulk, né? Que é fake, que a personagem é pouco expressiva, enfim. Então, o que acontece? Não funciona um personagem hiperrealista
no filme a gente entende que por mais que exista toda uma tecnologia, hoje, por exemplo, um ator ele é gravado, uma câmera grava a movimentação facial de um ator e ela replica para o personagem em CG. Mas por mais que tenha essa tecnologia, não fica bom. Agora, a grande dúvida é o seguinte: por que não fazer personagens ultra realistas usando efeitos práticos? Talvez o computador nunca consiga fazer um personagem ultra realista a ponto da audiência não perceber que aquele personagem é gerado por computador, né? Porque a gente se comunica de uma forma extremamente complexa. A forma como o nosso rosto se deforma, a forma como o olho dilata mais, dilata menos, a pupila abre, a nossa pele contrai mais, contrai. Tudo isso carrega muita informação. Então, por que a gente abandonar toda essa expressividade maravilhosa que a gente tem para produzir esse personagem em CG, sendo que o objetivo é o realismo, né? Então, fica aí o questionamento. Eu acho sensacional, sou um amante da tecnologia de CG, mas ele tem o seu lugar quando você não consegue replicar aquilo que você quer mostrar, né? Aqueles personagens fabulosos, utilizando efeitos práticos. Mas se você consegue com efeitos práticos, por que não utilizar efeito prático? Então é isso. Obrigado e até a próxima.